Então vamos lá. Bom, um vídeo diferente aqui hoje. Não é um desses vídeos de coach para falar, olha como eu ganho dinheiro. Vocês sabem que eu não sou de fazer esse tipo de conteúdo, não é aquilo que eu gosto. Mas eu vi um vídeo do meu amigo Breno Nogueira aí na internet e ele estava falando exatamente sobre como foi para ele chegar a ganhar 100 mil por mês. E 100 mil por mês, para mim, não foi um grande marco, porque eu nem vi acontecer assim. Eu trabalhava como executivo, passava boa parte do meu tempo trabalhando e naquele momento ali o que mais me interessava era só acumular dinheiro, então eu simplesmente fui investindo e não mudou muita coisa na minha vida. Eu até meus 28, 29 anos, se você voltar aí no canal, eu investia aqui muito, né? Investia às vezes 70 mil, 80 mil em um único mês, cheguei a investir até mais de 100 mil num único mês ali, mas eu ainda morava num apartamento de 70 metros quadrados, aí a diferença foi que eu pagava 2 aluguéis, né? Porque eu tinha um em São Paulo e um em Goiânia, sempre lugares muito tranquilos, assim, nunca fui de gastar rios de dinheiro. Vivia da mesma maneira que eu vivia quando eu tinha um salário de 10 mil, acho que eu não fiz grandes alterações ali. Para não dizer que não fiz, eu me dava o luxo de pegar voo, né, de São Paulo a Goiânia e voltar para São Paulo todo fim de semana. Eu acho que é muito caro, né, para a maioria das pessoas ali. Esse trajeto eu fazia isso com determinada frequência e sempre gastei muito dinheiro me alimentando. Então eu conheci boa parte dos melhores restaurantes do Brasil nesse período de tempo, quando eu ganhava esse dinheiro ali. Então, para mim não mudou muita coisa nesse período de tempo. E eu sei que tem gente que ganha muito mais dinheiro do que eu, inclusive nos meus próprios clientes, né? Eu tenho clientes que o cara ganha todos os meses 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de reais. Eu poderia até retirar mais dinheiro das minhas empresas, mas elas ainda estão na fase de adquirir maturidade, assim. Então, eu sei que vários de vocês aí estimam meus ganhos usando a calculadora e vocês vão estimar errado, porque faturamento não é lucro, né? A minha empresa, sim, fatura centenas de milhões, mas não eu. Na vida pessoal, eu não tenho esse tanto de dinheiro. Mas mesmo quando você olha o 1 milhão, que é um recorte que a gente está fazendo aqui, não estou considerando rentabilidade de investimento nem nada, estou considerando salário, quanto você tem ali na conta todos os meses. Se você considerar, são 625 salários mínimos por mês, ou 52 anos de trabalho de um trabalhador comum em um único mês. 32 mil reais todos os dias. É um valor absurdo, né? Um salário de um juiz, só que todo dia útil e inútil, considerando que sábado e domingo também você tem essa remuneração. O que acontece? A maioria das pessoas, quando vão fazer vídeos sobre isso na internet, elas vão falar de Porsches e o que dá para comprar, ou sei lá o quê. Vou te provocar umas reflexões diferentes com esse vídeo. Sei que não vai ser nada parecido com o que tem na internet. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, deixa o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segure sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Eu não gosto de like por pena, nem nada disso. Acho que vale a pena a gente construir uma comunidade se tiver legal pra todo mundo. Não precisa ficar me ajudando com nada, só se funcionar. Porque aí eu sei se o vídeo tá bom, se é melhor parar, até porque eu não gosto desse tipo de vídeo aqui, então já facilita pra mim concordar comigo mesmo, porque eu vejo a falta de like e falo, é isso, tô certo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, assim, é que quando você ganha essa quantidade de dinheiro, se você não for maluco, no geral, boa parte disso vai ser investido. Tipo, sei lá, 80% desse valor normalmente vai direto para investimento assim que cai na conta. Eu nem faço nada, eu só pego o dinheiro, coloco ele para investir. Lanço no diagrama do Cerrado, que é o meu modelo de divisão dos aportes do mês, e basicamente esse dinheiro se acumula. Tanto é que no ano, assim, eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhei investida, porque a rentabilidade compensa aquele tanto que eu gastei, né? Então, o dinheiro ele vai se acumulando. E esse acúmulo, ele vai servir para te trazer um pouco mais de paz, né? De espírito. Quanto mais dinheiro se acumula, no meu caso, mais paz e mais tranquilidade eu tenho, porque mais eu sei que eu poderia viver alguns anos sem trabalhar. Hoje em dia eu já posso viver uma vida sem trabalhar, mas no começo para mim era, poxa, ganhei tantos anos aqui de uma vida sem isso. E aí, o que muda na sua percepção quando você vê tanto dinheiro assim? A primeira coisa que você perde, e que é uma coisa muito útil quando você tem ainda, é a conexão realmente com a realidade da maioria das pessoas. Isso é uma coisa que as pessoas não comentam muito na internet, mas tanto dinheiro te gera uma desconexão completa com os problemas das pessoas, porque a maior parte dos problemas das pessoas estão dentro dos dezenas de milhares de reais e, quando muito, nas centenas de milhares de reais. E aí você vai ter uma dificuldade para conseguir discutir dinheiro com as pessoas. No meu caso, eu tenho uma facilidade maior para discutir dinheiro ainda, porque tem muitos alunos, eu vejo os problemas das pessoas. Mas quando eu converso com um amigo, por exemplo, ele está me contando sobre um relógio que ele comprou ou alguma coisa, essas pessoas já perderam completamente a conexão com a realidade e se tornam pessoas muito idiotas quando você vai analisar a realidade da vida, porque às vezes ele utiliza um exemplo de quanto que ele gastou no aniversário do filho, você fala, meu Deus, isso é um apartamento, né, cara? Mas essa pessoa está tão acostumada com essas cifras gigantescas que essa pessoa, ela vive como se aquilo fosse o básico que ele precisa para viver. O meu custo de vida está em torno de apenas 100 mil reais. Aí você fica, meu Deus, o seu custo de vida custa 100 mil reais, você está achando que isso é pouco. Não, a escola do meu filho custa apenas 12 mil por mês, né?
Então, essa desconexão com a realidade, ela cria um abismo na convivência. E eu acho que esse abismo é muito negativo para os dois lados, né? Para as pessoas mais ricas, porque elas não conseguem mais ter uma noção de realidade, não conseguem mais compreender o problema dos funcionários deles. E assim, muitas vezes você vai ver essa pessoa dar um conselho para alguém que é um conselho que não tem pé nem cabeça, simplesmente porque ele não entende o valor do dinheiro, né? Essa pessoa vai falar, por exemplo, olha, por que você não junta mais dinheiro? E a pessoa tá ali ganhando um salário mínimo. Ele acha que todo mundo agora ganha igual a ele. Então existe uma desconexão completa na realidade dessas pessoas. Um outro ponto que é pouco comentado também na internet é que ninguém ganha esse tanto de dinheiro e somente se sustenta. Então você começa a sustentar um grupo gigantesco de pessoas ao seu redor, né? Normalmente seus parentes que não conseguiram se desenvolver muito bem, uma avó, um primo, um negócio. Então você começa a ajudar várias pessoas de diversas formas. Pelo menos foi assim pra mim, né? As pessoas vinham até mim pedir ajuda e daí você vai ajudando, porque não tem muito o que fazer com esse tanto de dinheiro também. Você vai ajudando ali uma pessoa, paga uma faculdade para um, paga uma faculdade para outro, ajuda a construir uma casa, dá um empréstimo sem juro, toma um calote de um parente. Normal, faz parte da essência de ter esse tanto de dinheiro assim. E você também vai meio que perdendo a organização com relação a se as coisas são baratas ou são caras, né? Porque um menu de restaurante de R$1.000, diante de 32 mil por dia para gastar, ele se transforma numa coisa que não tem lá muito valor. E isso é muito ruim também. Essa é uma parte complicada, porque às vezes você chama alguém para jantar junto com você, etc. E você tem que tomar cuidado, tem que ficar se policiando ali para prestar atenção para você não ser um rico intragável. Tem muito rico que é intragável. A pessoa se esquece que as outras pessoas ao redor dela não têm dinheiro, né? E aí essa pessoa muitas vezes chama as pessoas para fazer as coisas de última hora, chama para o aniversário de última hora, sem avisar, mudando o cronograma de toda a vida de todas as pessoas ao seu redor. Então uma coisa que você precisa se lembrar é que quem enriqueceu foi você e não todo mundo que convivia com você, né? Daí você tem que ter a simpatia de se lembrar de, na hora de convidar as pessoas para irem a algum lugar, de pensar que elas gostariam de pagar a própria conta. Então faz sentido quando você vai chamar um amigo para sair, você não colocar um lugar que vai ser extremamente caro, etc. Chama seu amigo para ir no boteco, chama seu amigo para almoçar no lugar normal, porque para você perde essa referência do dinheiro. Eu vejo muitos amigos, né, que eu tenho e que ganharam mais dinheiro, até mais dinheiro do que eu, e que outros amigos nossos que não enriqueceram odeiam eles. Por quê? Porque eles sempre são intragáveis, assim, chamam as pessoas para coisas muito caras e não se preocupam com avisar com antecedência e ficam com conversa que não faz sentido nenhum. Ah, vai passar ano novo aonde? Aí o cara vem com a conversa pra você que vai passar ano novo em St. Bart's, na frente de um maluco que simplesmente não tem dinheiro e ele tá convidando as pessoas de maneira que elas não têm como aceitar, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam, mas no Brasil eu odeio o rico, mas é porque você pode estar sendo só inconveniente, né? Então eu vejo muitas pessoas que não conseguem se relacionar muito com a quantidade de dinheiro que elas ganharam. Outra coisa é que a felicidade, necessariamente, depois de certo número de dinheiro, ela não tem mais nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Então, se você tem 1 milhão todos os meses, você tem 500 mil todos os meses, você passar a ter 5, você não vai ficar 5 vezes mais feliz. Na verdade, o dinheiro, ele passa a ser só um número, é um dígito na conta, porque não tem muito mais o que comprar também dentro de um horizonte normal. A não ser que você queira comprar aviões e coisas que essas brincadeiras de rico, né, que eles vão empolgando, eu quero um Gulfstream, o outro quer um... Dentro do horizonte de coisas compráveis, então, eu quero uma roupa, quero ir no cinema, quero ir no restaurante, quero viajar para tal lugar, essas coisas são todas muito compráveis e você não precisa mais se organizar com relação a elas. Mas isso, ao contrário de te trazer felicidade, isso te traz uma espécie de ansiedade também, porque o ponto é, quando você tem que juntar dinheiro para algo, quando você tem que se esforçar, fala assim, olha, agora eu vou me esforçar para poder trocar meu carro, eu vou me esforçar para poder comprar uma casa. Essas coisas, elas criam metas na sua vida, que são metas duradouras, né? Você tem um período de tempo em que você fica ali juntando dinheiro para fazer tal coisa. Quando você simplesmente acorda de manhã e fala, vou comprar o videogame tal, e você compra e ele se materializa na sua frente, a chance de você se interessar por ele é pequena. Então, se você não tomar cuidado e não dosar a quantidade de dinheiro que você vai usar, a sua vida tende a ficar um pouco sem sentido em alguns aspectos, né? Então, o que vai fazer mais nexo para você, e é uma coisa que ninguém te avisa, é você mesmo se impor regras ali, falar, não vou sair comprando coisa fora de época, sem motivo nenhum, né? Não vou ali acordar de manhã e meter o louco e despirocar e me dar um presente que eu não merecia. Então, no geral, você vai ter que criar uma expectativa de merecimento. Eu crio relacionada a coisas do trabalho. Se eu trabalhar bonitinho esse mês, esses 6 meses, eu faço igual quando era com a minha mãe. Aí no meu aniversário eu vou lá e compro um videogame, alguma coisa nesse gênero. Porque se você começa a comprar qualquer coisa, realmente a vida vai ficando meio vazia demais, né? Possuir um monte de objetos não tem nada a ver com felicidade. Uma coisa que eu tento fazer sempre, assim, pra
para equilibrar também é quantos por cento do meu dinheiro eu uso para fazer outra pessoa feliz. Eu fico calculando a métrica ali e tento equilibrar, metade, metade. Então é metade para mim, metade para os outros. Que daí você não fica uma pessoa totalmente egoísta também, porque é muito comum que o dinheiro te deixe isolado, ao contrário do que as pessoas possam parecer, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais isolado você fica com relação às outras pessoas. Porque o dinheiro, ele monta uma barreira mental que, se você seguir a risca ele, que você não sabe se as pessoas estão perto de você por causa dele, porque o dinheiro é um imã, assim, parece uma força gravitacional, né? Em volta de alguém com muito dinheiro sempre tem muita gente, seja trabalhando, seja nas amizades mesmo. E se essa pessoa não tomar cuidado para separar o que são essas relações, ela vai se isolando cada vez mais, porque com o tempo a pessoa começa a não confiar em mais ninguém, porque ela começa a pagar pelas relações dela, né? Você vai ver muitos ricos que a pessoa não consegue ninguém ao redor dela se ela não estiver pagando contas homéricas. Você vai ver isso com determinada frequência. A pessoa que ela tem que ir num restaurante caro e chamar 2.000 pessoas para estar no restaurante, senão ela não consegue amizade, não consegue ninguém para ir tomar uma com ela num boteco da esquina, porque é isso, são pessoas meio intragáveis também, porque o dinheiro vai te fazendo ficar cheio de vontade demais, né? Quando todo mundo começa a te atender com relação a tudo, né? Você acha que manda em todo mundo, porque imagina, no dia a dia o cara que estaciona seu carro, o cara que conversa com você, a mulher que trabalha na sua casa, sei lá quem que cozinha na sua casa, então uma quantidade dessa de dinheiro faz um monte de gente ser gentil com você pela quantidade de dinheiro que você tem, e você se acostuma à gentileza e você não tá mais acostumado a relações verdadeiras. As relações humanas normais, elas vêm junto com críticas, né? Se você conviver com seu pai, com sua mãe, tá ok? Vocês se amam, mas vocês vão brigar. Se você conviver com um amigo normal, ele vai te mandar tomar no c... pra outra. Se você fizer uma piada errada com ele vai te tomar no c... Só que o dinheiro vai te cercando de gente que nunca te manda tomar no c... Vai te cercando de gente que diz sim senhor pra praticamente qualquer coisa que você diga, pros absurdos e rir das suas piadas sem graça. E aí, com o tempo, quando você vai conviver com outras pessoas mais ricas, esses ricos que vivem somente cercados por funcionários, etc., eles não conseguem conversar. É muito louco, porque eles não têm essa capacidade mais de conversar, eles não se aguentam. É muito comum você ver uma mesa de 5 ricos assim, que eles não se toleram mais, porque aí um fala uma coisa, o outro fala outra coisa diferente, e como eles estão acostumados aos dois, alguém tem que abaixar a cabeça e concordar com eles não se bicam, daí eles se odeiam. Você vai conseguir perceber que isso acontece bastante. E o dinheiro não é um assunto que você possa conversar abertamente, né? Não pelo menos no Brasil, eu não sei como é que é ser rico em outros países do mundo, mas falar sobre dinheiro gera uma antipatia imediata de todo mundo que está ao redor, né? Então, é o que eu tô te falando, é um lugar muito isolado. Apesar de parecer um lugar com muita gente, tem muita gente em volta mesmo, é um lugar muito isolado no sentido de conversas mais profundas, de um diálogo de verdade, assim. Dificilmente você vai conseguir expandir o seu círculo de amizades depois que você atinge determinado valor. É muito difícil. Os meus melhores amigos ainda são as pessoas que eu conheci quando tinha menos grana, quando não tinha tanto dinheiro, são os meus melhores amigos, ou as pessoas que têm muito mais dinheiro que eu. E aí você convive ali com essas pessoas, porque não é porque você quer, porque realmente fica mais simples de você compreender as dores daquela pessoa, o lugar que aquela pessoa tá. No geral, vocês são assim também. Se você reparar, quando você é classe média, seus amigos são todos meio que de classe média também. Quando você é classe média alta, seus amigos são todos meio que de classe média alta. E quando você é pobre, seus amigos são todos pobres também. Então, no geral, as pessoas convivem com pessoas similares a ela, porque é muito mais fácil você ter um rolê, né? Porque imagina, seu amigo chega pra você e fala, nossa, hoje eu tava pegando um ônibus e tudo. Daí você fala assim, eu também estava preso no engarrafamento dentro da minha Ferrari, né? Não que eu tenha uma Ferrari, acho isso idiota, mas vai ser um assunto meio difícil, né? A amizade fica meio complexa de ser suportada ali. Na prática, você vai levar um tempo, desde que você ganha dinheiro, para entender o que o valor na sua conta significa também. Porque esse dinheiro, você vai ganhando, vai trabalhando e tal, e principalmente o que é oriundo de trabalho, né? Imagina quando alguém ganha uma baba de dinheiro assim, no herança, alguma coisa diferente. Mas quando você começa a ganhar um dinheiro que você trabalhou, você tem muita cautela por aquele dinheiro, né? Não é uma coisa que você quer sair gastando feito um idiota, assim, não é uma coisa que você quer gastar de maneira errada. E a primeira vez que você diz pra alguém a quantidade de dinheiro que você tem, sei lá, isso é uma coisa que é meio rara. Na minha vida, eu disse pra 2 pessoas a quantidade de dinheiro que eu tinha. Nunca disse pra ninguém, assim, em público, né? Mas eu disse pro meu irmão, e aí meu irmão é um trabalhador comum, um assalariado. Outro dia, ele me perguntou, a gente tava bêbado em casa, assim, e daí pra você ver o tanto que dinheiro é uma coisa engraçada, né? Seu irmão, que você viveu junto a vida inteira, não tem coragem de te perguntar especificamente quanto dinheiro você tem, porque ele acha que essa é uma pergunta meio complexa. E eu não me importava de responder. Mas daí eu tava sentado com ele na mesa, assim, de casa, aí eu falei o dinheiro, ele falou, meu Deus. Eu falei, tanto dinheiro.
Ele falou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu sei lá, cara, tá aí na conta, tá vivendo, né? E daí todo ano a gente viaja junto e tal. Daí um tempo depois a gente tava na Noruega, a gente foi pagar um táxi, o táxi custava, sei lá, estava num lugar, Somaroy, uma ilha isolada assim. E acho que o táxi custava uns 12 mil reais, era isso. Esse era, em NOx, era um valor até aceitável, mas era uns 12 mil porque ele ia ficar com a gente ao longo do dia inteiro, assim. E daí o Caio, assalariado, imediatamente preocupado, ele ficou assim, puta que pariu, não dá pra não pagar isso aí não, a gente vai ter que pegar o ônibus, rolê, esperar vir amanhã de manhã. Eu falei, cara, nós estamos indo agora, a gente vai pegar um táxi. Ele falou, não vou entrar num carro de que custa 12 mil reais, eu não vou, eu me recuso. Eu falei, cara, vai mudar incríveis meio-dia do meu trabalho, então não vai lá fazer muita diferença, né, vamos logo, porque se eu perder o dinheiro que a gente veio até aqui é muito pior, porque eu tinha que pagar o hotel e tudo quanto é coisa. Eu falei pra ele, o dinheiro tava muito pior, mas eu sei que ele foi o caminho todo revoltado. Ele ficou assim, eu trabalho 15, 20 dias do mês porque eu ganho bem pra ganhar essa quantidade de dinheiro que você pagou numa porra de um carro que a gente nem queria, né? Que a gente podia ter só ficado quieto e esperado. Eu falei, cara, um dia a menos, né? Ia ter feito muita diferença. Mas então a gente demora a entender o que esse valor significa. Essa foi, eu acho que foi a coisa que mais gastei dinheiro de maneira idiota na minha vida, assim, e porque era pros outros. Sinceramente, se fosse só pra mim, eu não teria coragem de gastar, porque também eu sou meio mão de vaca às vezes com algumas coisas. Quando é pros outros, eu não me importo, mas quando é pra mim, eu me importo. Então, normalmente, eu só gasto muito dinheiro porque eu coloco os outros como desculpa. Eu coloco um monte de gente em volta pra eu gastar dinheiro com as pessoas, porque pra mim mesmo eu não gosto. E é isso, traz então essa tranquilidade diante da vida, assim. Eu gosto muito de ter ganhado muito dinheiro, não pelas coisas pra comprar nada, mas porque, sei lá, tem muita coisa legal que dá pra você fazer. Sempre que eu vejo alguém na rua vendendo alguma coisa e tal, você vai lá e compra tudo. Puf, aí não muda nada, né? Você compra tudo e a pessoa fica feliz, você faz a felicidade da pessoa e pra você não muda absolutamente nada. Outro dia eu dei uma moto pra um cara que tava no iFood de bicicleta na chuva, fiquei com dó, falei, cara, toma uma moto. E não mudou nada na minha vida. E aí dá pra você fazer isso várias vezes, né? Eu acho isso muito incrível. Dar uma casa pra alguém. Já viu alguém quando a pessoa ganha uma casa? É incrível. Já deu uma casa pra uma pessoa. Então, não só pra uma pessoa, já deu uma casa pra umas... Nem sei. Muita gente. Então, isso é uma coisa que é uma coisa alegre, né? E além de tudo, quando você ganha 1 milhão por mês, pelo menos no meu caso, como eu construí uma empresa, um monte de gente ao meu redor ganha a mesma quantidade que eu ou frações disso, né? Tipo 10%, 20%, 30%. E aí você vai vendo um monte de gente ficar rica também. Um monte de gente muito rica, que você fala, meu Deus, se esse maluco é rico, né? Imagina o quão rico eu sou, que é assim que você pensa, né? Você fala, se eu que criei esse dinheiro, imagina o tanto de dinheiro que eu realmente não ganhei. Então, essa é uma coisa muito legal, você se conectar com esses desafios novos e com essas coisas assim, saindo um pouco dessa ideia, né? De que você pode ter uma mansão, sei lá o quê e tal. Porque tudo isso também, sei lá, é meio uma preguiça, assim. O que eu gostava quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu gostava de acordar de manhã e ter gente que tinha feito meu café da manhã, achava muito útil. Acho que eu vi muita propaganda da Globo. Daí depois eu percebi o tanto de comida que eu jogava fora, eu comecei a achar ruim, eu não gostei, acho que foi a coisa mais... Sabe, acordar e aí já tem uma mesa de café da manhã posta. Eu achava elegante aquilo, bonitinho você comer essas coisas. Eu falei isso pra Raíssa essa semana, cara. É bom. Se algum dia a gente ficar rico, vai ser a coisa que eu mais quero. Que eu adoro ir pro hotel só pra tomar um café da manhã. Então, eu fiz isso por um Aí tempo. a Raíssa deu essa ideia. Então a gente não vai ter empregado. A gente vai pro hotel e toma o café da manhã no hotel, que já vai estar pronto. Então, e não tem desperdício. É isso, é melhor. No hotel faz mais sentido, mas eu gosto disso. E aí eu gosto de dormir em hotéis diferentes, eu gosto de viajar. Basicamente é isso que eu faço com o meu dinheiro. E no geral, como é ganhar 1 milhão, muito longe do estereótipo, né? Da galera de internet. O pessoal, os comunistas, fala que rico não trabalha. Eu trabalho todo dia. Você vier aqui no escritório todo dia, você vai me ver aqui. E aí quando alguém fala, trabalho todo dia mesmo. Se você vier aqui, você vai me ver trabalhando todos os dias. Agora, tem uma diferença, né? Porque quando você é mais quebrado, você acorda às 5 da manhã. Eu acordo 8, cansado, né? Aquele 8 da manhã, tranquilo. E aí eu fico aqui no escritório até eu cansar e vou embora também. Então, dependendo do dia eu canso 19, dependendo do dia eu canso 17, dependendo do dia eu canso 21, dependendo do dia eu não canso, daí eu fico aqui infinito. Então, essa é uma coisa muito boa, assim. Mas não tem nada a ver com o que dizem pra você. Você não vai resolver todos os seus problemas da vida. É tudo mentira. Tudo que me falaram sobre essa quantidade de dinheiro, não tinha nenhuma verdade no que me falaram. Você não vai sentir falta de amor verdadeiro, não vai sentir falta de nada disso. Seus parentes continuam existindo, eles ainda te amam e eles ainda te tratam mal do mesmo jeito também. Porque eles lembram de você de quando você era pobre. Então, não vai resolver seus conflitos com seus pais. Não resolve, nem com seus tios. Inclusive, as pessoas começam a te cobrar por mais atenção, e daí qualquer coisa que acontece, ele joga na sua cara que é porque você é muito rico. Aí daí fala assim, porque você é rico demais pros seus parentes, né, Juarez? Então,
Fala, tá rico demais. E não tem nada a ver com essa merda. E aí tudo é motivo que você tá rico demais. Qualquer coisa que você faça de errado é porque você é muito rico, por isso que você fez as coisas desse jeito. Mas acho que é isso, é a minha impressão. E aí tem toda essa questão também dessas pessoas ser rico, se você quiser entrar no personagem, dá muito trabalho. Eu nunca quis entrar no personagem, mas para as pessoas você fingir que você não é novo rico, né? Eu quero que saiba que eu sou novo rico pra ninguém pensar que eu herdei meu dinheiro, deu trabalho pra ganhar. Então eu tenho um comportamento sempre mais brega do que a média pra garantir, deixar claro pra aquela galera rica que eu não herdei meu dinheiro, né? Porque as pessoas sempre me perguntam, você estudou onde, né? Morou onde? Daí eu falo que eu estudei no Liceu de Goiânia, só pra deixar claro pra eles. Falar, tá, então seu pai trabalhava com o quê? Eu falo, pô, pai trabalha na feira, vendendo quadro. Minha mãe trabalhou na feira um tempo também, vendendo cupcake, depois virou fotógrafa. Eu quero deixar claro isso, eu não entro nessas competições pra parecer que eu sou muito elegante e sei lá, nunca gostei dessas coisas não, mas tenho meus amigos que fizeram isso muito bem, que se tornaram ricos old money aí, né, que aproveitaram as tradições familiares ali e foram mudando, criaram um personagem pra si mesmo. E funciona bem. Mas não é muito meu rolê não, né, começar a escrever, não, que nas minhas férias em Aspen, eu não sou dessa pessoa que eu isso não. Quando eu tiro férias, inclusive, eu levo um monte de gente junto comigo também, todo mundo meio de classe média, pra poder balizar minhas férias e não gastar dinheiro demais, que eu também acho isso meio exagerado. É basicamente isso. Pra mim, ser rico é uma coisa mais divertida do que não divertida, isso é óbvio, né? Porque ter dinheiro é mais legal do que não ter. Não dá tanto trabalho assim, no geral, acho que a maior parte mais difícil seria investir o dinheiro, eu trabalho com isso, não tenho muita dificuldade também. E a parte que seria menos agradável, assim, essas pessoas se aproximando por interesse e tal, mas nem sempre é ruim também não. Se você for solteiro, você come também, é bacana também, não vai te incomodar. Só não vai acreditar nisso, né? Tem gente que acredita nas coisas, nas pessoas que se aproximam delas por interesse. E aí, se você quiser acreditar também, porque às vezes é uma verdade mais confortável, né? Quiser acreditar que você é legal, também acredita também, que tem mal nenhum, né? É a distribuição de renda. A pessoa fala que você é lindo, você acredita. Nunca foi lindo da vida. Aí ganha uma baba de dinheiro, de repente fica bonito, fica garboso, né? Tem quem acredite. É isso. Um vídeo completamente sem nexo, influência do Brenão. Eu fiz o oposto dele, fez mó filosofia de vida e tal. Falei aqui só coisas que não servem para absolutamente nada. Serve, pô. Eu já não vou contratar uma secretária para fazer o café da manhã para mim. Já evita, porque não vale a pena. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo, o que você pode fazer? Você pode entrar aqui, ó, alvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil e preenche o questionário aqui, que vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Não pra ficar rico, de repente, porque isso não acontece. Isso é coisa que te prometem na internet, mas não existe. Mas tem como ter mais dinheiro do que você tem hoje e fazer ele trabalhar por você. Lembrando que se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Agora eu vou deixar pra vocês alguns áudios dos meus clientes milionários, multimilionários, todos eles, falando aí como é na experiência deles ser rico. E você vai reparar que é uma coisa que todos eles dizem: eu não sou rico. Por quê? Porque nenhum rico no Brasil se sente rico o suficiente. Porque sempre que você enriquece, você convive com gente muito mais rica que você. Até você perder a referência. Por exemplo, eu sei que eu sou rico por causa de vocês, porque vocês me mantêm esse lembrete constante. Mas quando eu tô dentro de um jato indo para outro país, dificilmente eu imagino que o meu dinheiro é lá grande coisa, né? Eu sei que tem gente muito mais rica que eu. Inclusive, eu conheço pessoas que ganham o que eu ganho no mês em um dia ou em uma hora. Eu conheço muita gente assim. Então, e aqui eu nem coloquei o valor total, porque eu dei uma arredondada aí. Mas assim, eu conheço gente que faz muito mais que isso, 30 milhões, 40 milhões por mês. São pessoas que ganham dinheiros ingastáveis, assim. E aí você pega uma carona, vez ou outra, num jato ou num iatezinho, você fica, rapaz, mas tem dinheiro no mundo, né? Coisa boa não é ter iate, é ter amigo que tem. Beijo. Você não paga manutenção, não paga nada. E saudades. Inclusive, Daniel, quiser me chamar, tô necessário. Marcos, quiser me dar uma carona também, pô, tô indo pra Madrid. Eu sei que às vezes você vai no fim do ano. Quiser aí me dar esse help, tô aí pegado. E tem uns amigos meus que é adorar, viu? Pra gente servir de chaveirinho pra você aí, ó. Você enche cheio de pobre dentro, porque qual a graça do rico se não tiver um pobre do lado pra falar que ele é rico, né? Porque se todo mundo for rico, quem vai te falar que você é rico? Então, se você quiser levar a gente tá precisando dessa carona aí. Você não aceitaria uma caroninha pra Madrid com a mulher, ô Lucas? Tranquilo. 2 lugares, porque aqui é 3 lugares, porque aqui a gente tá precisando de... A mulher tá grande. A mulher tá grande. Então, tá grávida e a gente, se você tiver aí querendo dar uma carona pro Lucas, ele tá louco pra ver Madrid antes do menino nascer. Mas não dá pra ir de companhia aérea comum, não. Executiva, não. A gente quer ir de jato aviação particular. Se quiser mandar, quem quiser aí convidar o Lucas pra ir, ele tá indo. Eu tô indo de executivo, já tô com a passagem comprada. Mas assim, trocaria por um executivo, um jatinho? Pô, se tiver um bom serviço de bordo, sim. Se não, também não, porque prefiro minha executiva. Beijo.
Eu acredito que a maior ilusão que as pessoas têm, assim que elas começam a receber um salário muito alto, é que esse salário é eterno, né? Quando as pessoas dizem frases do tipo, quando você chegar em 100 mil, a tua vida vai ser perfeita, elas raramente mencionam que tu pode ser demitido e não vai mais receber, a empresa que te paga esses valores pode quebrar e tu não vai mais receber, ou mesmo que esses valores não vão ter o mesmo poder de compra para sempre, né? Chegar num salário alto provavelmente vai te trazer um certo conforto psicológico e a possibilidade de viver algumas experiências que tu não conseguiria se não tivesse nesse patamar, mas se tu não tiver cuidado com o dinheiro, não fizer a coisa certa, em pouco tempo essa felicidade, salário alto pode virar um pesadelo. Eu acho que essa é a maior armadilha que as pessoas que passam a ganhar um salário muito alto chegam. Elas gastam tudo e a hora que falta o salário, o problema vem muito maior. Acho mais legal subir a própria escada do que a escada do milhão. O que eu quero dizer com isso? Você sabe quanto você gasta, teu custo fixo, subir um degrau. Você começou a fazer a reserva de emergência, subiu o degrau. Conseguiu alcançar a tua reserva de emergência. Mais um. Tem um começo de investimento. Agora já tem o dividendo. Vai pagar umas continhas com o dividendo e vai subindo de degrau em degrau. É muito mais legal do que eu subir uma escada genérica, sem objetivo. Rapaz, a ilusão que o pessoal cria quando fala que ganhar 40 mil, 50 mil por mês e sua vida tá resolvida, ela é meio fantasiosa, porque é natural que as pessoas vão ganhando mais e aumentando seu padrão de vida. Então, quando você chega no patamar de que ganha mais, seu gasto com outras coisas aumenta também. E você precisa continuar fazendo conta pra tudo que você quer. Então, é uma ilusão.